Christian Horner foi demitido da Red Bull e precisamos falar sobre isso neste vídeo. Precisamos ver as motivações por trás dessa escolha que afetará o mercado de pilotos e o futuro de Verstappen. Também é necessário abordar a direção hidráulica e o enigmático problema da Ferrari SF25 mencionado por Leclerc na qualificação. Mas não só vamos ver as declarações de Helmut Marko, vamos também ver a situação na equipe Alpine. Antes de começar, deixe seu like de apoio. Agora vamos ao vídeo. É oficial, Christian Horner foi demitido da Red Bull após mais de 20 anos como team principal. E 14 títulos mundiais entre pilotos e construtores, 8 títulos de pilotos, 4 com Vettel, 4 com Verstappen e 6 títulos de construtores. O homem símbolo do projeto da Fórmula 1 desejado por Dietrich Mateschitz está fora da equipe. O pessoal de Milton Keynes foi informado esta manhã, depois chegou o comunicado oficial. A lançar como primeira notícia foi o jornalista holandês Eric van Haren. Em seu lugar chega Laurent Mechier, atual diretor de equipe da Racing Bulls. O francês se torna Chief Executive Officer da Red Bull Racing, assumindo o controle operacional da equipe. E por que isso é uma bomba enorme no mercado? Horner não era apenas um gerente, era o rosto, o elo e a mente estratégica da vitoriosa Red Bull. Desde 2005, ele gerenciou todas as fases, desde a estreia com Coulthard aos títulos com Vettel e Verstappen, até o desenvolvimento da Red Bull Powertrains. A demissão chega bem no meio do pior momento técnico da equipe desde 2020. McLaren domina, a Red Bull 21 é incontrolável e Verstappen está sob pressão porque as tensões internas com Helmut Marko e Ford já são públicas. Isso não é uma simples mudança de liderança, é uma reviravolta total, em plena corrida para a revolução de 2026, quando a Red Bull deverá construir seu próprio chassi e uma unidade de potência. E remover Horner agora, com a equipe em dificuldades e o futuro técnico a ser reconstruído, é um risco enorme. O que muda agora? Verstappen perde uma figura-chave que, para o bem ou para o mal, fez o sucesso da Red Bull. Mesmo que as tensões com Jos Verstappen e o próprio Christian Horner tenham aumentado no último período, então o holandês, já em negociação com a Mercedes, precisa ver se isso é um motivo a mais ou a menos para ficar. Mechier terá o controle, mas é preciso entender quem gerenciará o aspecto esportivo e técnico dia após dia. O projeto Red Bull Powertrains corre o risco de uma grande mudança também nas relações com a Ford, que mal suportava a configuração horneriana. Podemos chamar assim. Em resumo, a Red Bull cortou seu pino central no momento mais delicado da era moderna. Tudo pode acontecer agora. A comunicação chegou às 11h de hoje, 9 de julho. A decisão foi tomada após uma reunião de emergência entre Jovidia e Mateschitz. Aqui uma parte da gestão tailandesa da Red Bull e o filho do fundador Mateschitz, juntamente com o diretor executivo Oliver Mintzlaff. Tudo aconteceu no dia seguinte ao Grande Prêmio da Grã-Bretanha, portanto, segunda-feira. Apesar do contrato até 2030, Horner teve que apresentar sua renúncia. A antecipação veio da Bild e logo depois veio a confirmação do The Telegraph. Portanto, a notícia é oficial. Mas quais são as 3 razões que levaram a Red Bull a encerrar com Horner? Existem 3 motivos. A gestão do caso Verstappen. O descontentamento do campeão holandês, que fez com que Max se aproximasse cada vez mais da Mercedes e menos da Red Bull. Ele havia contido e criado um choque de liderança claro, mas não só isso. O segundo motivo é a centralização excessiva do poder de Horner, que é mal vista no topo, que querem um poder mais descentralizado e distribuído entre os vários departamentos. E também o caso de 2024, que será julgado em 2026. A liderança queria evitar uma situação sombria na equipe. Por mais um ano que nos lembramos, estava ligado ao comportamento inadequado de Horner em relação a uma de suas funcionárias. Pense que Horner foi o chefe de equipe mais longevo da Fórmula 1 no cargo desde 2005, ano em que a Red Bull entrou oficialmente na Fórmula 1, e agora precisamos entender se Verstappen continuará ligado a uma equipe tão desconectada, com tantas figuras que estão faltando dentro da Red Bull. Primeiro os engenheiros, depois a parte técnica. Então vimos no ano passado o escândalo de Horner e a possível ameaça de despedida de Helmut Marko da Red Bull. E finalmente, agora os contatos de Toto Wolff com Verstappen. E provavelmente eu te digo agora, essa é a gota que faz transbordar o copo e convencerá Verstappen a se afastar disso. Equipe, porque a Red Bull enfrenta instabilidade atualmente, com uma mudança revolucionária prevista para 2026. No que diz respeito ao regulamento, qualquer piloto quer permanecer em uma equipe que tenha estabilidade e que, portanto, possa enfrentar essa mudança da melhor maneira. Já mencionamos que a Red Bull não possui a melhor unidade de potência para o próximo ano e há uma revolução interna em curso. Precisamos verificar se Verstappen deseja essa revolução e se ele fez isso para permanecer na equipe ou se foi feito por outros motivos. Após saber da saída de Verstappen para a Mercedes, a Red Bull optou por reconstruir toda a equipe.
Agora também é necessário discutir a questão da direção hidráulica de Leclerc em Silverstone. Charles Leclerc sugeriu que o SF25 apresenta uma anomalia específica no Q3 quando é levado ao limite. Não se trata de aderência ou equilíbrio, mas de algo muito estranho, principalmente nas partes rápidas. Esse é o ponto. O problema estaria na direção hidráulica, ou seja, no sistema hidráulico que auxilia o piloto a virar o volante, especialmente sob cargas elevadas, como nas curvas rápidas. É um componente que existe desde os anos 90, mas hoje é ultra otimizado para garantir feedback preciso e uma sensibilidade linear ao volante. Entretanto, na SF25, essa linearidade é perdida ao exigir tudo nas curvas em alta velocidade, como Maggots, Beckett, Silverstone ou o primeiro setor de Suzuka. A direção assistida perde coerência, dando sensações distorcidas. E na qualificação, onde a margem é reduzida a milésimos, o mínimo feedback errado é suficiente para comprometer a confiança e o tempo. Na volta, Leclerc evitou detalhes, mas agora suas palavras são claras. Hamilton confirmou que também passa por isso às vezes, mas não em Silverstone. Vassallo admitiu publicamente que o problema existe, mas disse que pode ser resolvido. Do ponto de vista técnico, a falha só se manifesta sob solicitação extrema. Portanto, não no treino livre, nem nos longos percursos, mas apenas no Q3 e na configuração de qualificação quando a SF25 está mais baixa, rígida e descarregada. O problema não é novo na F1. Vettel sofreu com isso na Aston Martin em 2021. Alonso e seus engenheiros têm trabalhado nisso há anos. É necessário um ajuste personalizado da direção hidráulica para o piloto. Hoje, Leclerc não confia no feedback que recebe. É preciso tempo para corrigi-lo porque é um sistema mecânico hidráulico, não um software. Mas enquanto a Ferrari não resolver essa crítica, a SF25 continuará a ter um potencial teórico que nunca se concretiza quando realmente importa. A direção hidráulica pode ser apenas uma hipótese para o problema que ocorre na SF25 quando é levada ao limite. Então, não tanto nas treino livre, 1 e treino livre, 2 onde também vimos uma Ferrari muito boa, especialmente em Silverstone. Mas quando o carro é levado ao limite, especialmente no Q3, de fato no Q1 o carro ainda aguenta, no Q3 você tem dificuldade em alcançar aquele equilíbrio perfeito entre mecânica e hidráulica. Por isso vimos vários vídeos de Maggots e Beckett com um carro mais estável no Q1 do que no Q3, talvez no Q1 com mais carga de combustível e, portanto, um carro teoricamente mais pesado. Mas cuidado, pois isso é um problema enorme em uma temporada onde tudo se decide na qualificação. Porque vimos até agora o quão importante é a qualificação. Em relação à corrida e também às temporadas passadas, o papel da qualificação ganhou ainda mais importância. O problema da Ferrari tem um grande impacto, pois começar atrás significa mais ar sujo e vários problemas subsequentes. O maior problema é extrair o máximo potencial da Ferrari na qualificação em Q3. Vimos como Hamilton no Grande Prêmio da Grã-Bretanha não tinha o Grande Prêmio S funcionando em seu SF25. Uma falha técnica que não comprometeu diretamente a condução, mas teve um grande impacto na estratégia e na coordenação com o muro da Ferrari. Em condições mistas, como as de Silverstone, o sinal Grande Prêmio S é fundamental. Monitora a posição em tempo real, gerencia estratégias de parada e avalia o tráfego na pista para decidir qual pneu usar e quando. Sem o rastreamento ativo, o muro não via a localização do carro 44 fazendo a estratégia às cegas. O primeiro erro com Hamilton foi atrasar a parada para as intermediárias, perdendo segundos preciosos em relação aos rivais diretos. Hülkenberg aproveitou o momento confuso e conquistou o pódio, mas a segunda parte da corrida também teve momentos caóticos. Hamilton trocou muito cedo para os pneus slick com a pista ainda úmida. Em meio a tudo isso, Leclerc compreendeu sua corrida desde a volta de formação. O Grande Prêmio S quebrado no Hamilton complicou as coisas para a equipe, por isso vai ser substituído. Sir Hamilton e Leclerc estavam mais positivos no final do Grande Prêmio da Grã-Bretanha porque não conseguiram extrair o máximo potencial do carro. Mesmo em relação à estratégia que foi um pouco às cegas, no sentido de que a fizeram sem ser precisos no timing, então no momento de quando fazer a parada. Por isso dissemos droga, porém. Hamilton perdeu um pódio fundamental para a Ferrari, são pontos preciosos na classificação de construtores, mas ele perdeu, não totalmente por culpa deles, mas por uma estratégia não otimizada. Hamilton não parou no momento certo devido a um problema com o Grande Prêmio S. Vamos falar sobre o Grande Prêmio da Bélgica 2025 e a mudança de abordagem da Pirelli em relação à escolha dos pneus para essa corrida. Mudança de composto, não gama contínua. Eles trarão a C1, C3 e C4, então não haverá a C2, uma C1 que será muito durável, mas com pouco desempenho. C3 e C4 serão mais rápidos, mas podem causar muito desgaste em um único turno longo. O objetivo, segundo Mario Isola, é tentar otimizar a C3 e C4 e quem conseguir fazer durar mais do que o previsto pode ter uma vantagem líquida.
Quem queimar os pneus macios muito cedo será forçado a parar 2 vezes ou a gerenciar excessivamente no final. Isso complica a escolha das equipes, que terão que optar por 1 ou 2 paradas dependendo da gestão dos pneus. Helmut Marko confirma que Tsunoda fica até o fim da temporada. Ouçamos suas palavras. O plano é que ele termine a temporada, nada mudou pois não temos alternativas. O japonês, promovido no início do ano no lugar de Liam Lawson, não convenceu. Eliminações em Q1, erros na corrida e classificações distantes dos pontos em Spielberg. Helmut Marko afirmou que Tsunoda estava completamente perdido. Para ajudá-lo, a equipe decidiu não mais desenvolver o carro inteiramente baseado nas necessidades de Verstappen, buscando lhe dar um monoposto mais gerenciável. Na minha opinião, Tsunoda será substituído em 2026. Quem ocupará seu lugar? Isaac Ajar, que está atualmente em ascensão, Liam Lawson, que está recuperando a forma, ou outros nomes no programa Júnior, como poderia ser, por exemplo, Lindblad. Há várias alternativas possíveis. O fato é que Helmut Marko deixou claro que Yuki tem até o final da temporada para provar que merece o lugar, mas queremos a melhor formação possível. Se tivermos que olhar fora do nosso viveiro, não hesitaremos. Por fim, sobre a possibilidade de Verstappen na Mercedes, Villeneuve também se posicionou a respeito. E entrevistado na Viaplay, o ex-campeão mundial de 1997 disse que todos pensam que a Mercedes estará em vantagem só porque dominou em 2014, mas não é certo que isso acontecerá novamente. Pensar que os novos regulamentos premiarão a Mercedes novamente é apenas uma hipótese, não uma certeza. E sobre isso ele certamente está certo, embora os rumores estejam muito presentes. Muitos, até mesmo dentro das próprias equipes, consideram a Mercedes como favorita. Independente do motor escolhido, a Red Bull não estará entre os mais performáticos, pois precisa enfrentar um caminho totalmente novo com a Red Bull Powertrains e Ford. Então, uma era regulatória, em que o motor será a maior mudança a partir de 2026. Se Verstappen decidir ficar na Red Bull, certamente terá o motor mais fraco do grid. Isso por si só é uma fraqueza da equipe. Também é necessário discutir a situação na Alpine e o desafio que Briatore enfrenta com Gasly e Colapinto. Gasly teve um fim de semana difícil, especialmente em Silverstone. 19º no treino livre, 18º no treino livre, 2, último no treino livre, 3. O problema era uma traseira instável, pouca aderência na saída, o carro escorregava em todos os lugares. Eles resetaram totalmente a configuração antes das qualificações e Gasly o surpreende, a volta do ano. Entra no Q3, conquista o 10º lugar no grid e faz uma corrida extraordinária no domingo, terminando em 6º. Não sei nem explicar o que aconteceu, disse Gasly, mas cada escolha foi a correta. Estratégia, pit stop, ritmo, nós demos tudo. Este fim de semana é crucial para as equipes intermediárias, impactando também a classificação dos construtores. Embora do outro lado tenhamos Colapinto, que está muito em risco. Ele queimou a embreagem durante a corrida em Silverstone. Foi por isso que o carro parou antes da largada. O mesmo ocorreu em Barcelona com um problema semelhante no Q1. Se confirmada sua responsabilidade técnica em 2 episódios graves. No giro de 3 Grande Prêmio, a Alpine pode não esperar por Spa. Segundo Jan Parks, ele já pode estar fora do carro para a Bélgica. Os números não ajudam com o apinto 0 pontos erros na qualificação. Silverstone até bateu no muro em Q1. É uma performance que nunca abalou a classificação. Enquanto isso, Valtteri Bottas é cada vez mais cotado como possível substituto. E Toto Wolff disse, se Briatore quer Bottas na Alpine, eu o deixo ir. No momento, todos os pontos da Alpine são de Gasly. E Briatore, que já revolucionou metade da equipe, pode não ter paciência. Compartilhe sua opinião nos comentários sobre os tópicos abordados no vídeo. Não se esqueçam de deixar um like, se inscrever e ativar as notificações para acompanhar todas as notícias sobre a Fórmula 1 e a Ferrari. Aqui da Rastroduto, até um próximo vídeo.